Você viu esse vídeo aí? Um vídeo curto gravado por um fotógrafo amador nas montanhas do sul da Espanha. Nas imagens, um animal completamente branco surge do meio da névoa com um olhar tão intenso que parece quase humano. Ninguém sabia o que era, mas o que se sabia é que aquilo não parecia ser normal. Em poucas horas, as redes sociais explodiram com teorias. Alguns diziam que era um presságio, um sinal de que algo grande estava prestes a acontecer. Outros juravam que se tratava de um ser místico, um guardião da natureza ou até mesmo um aviso dos tempos finais. Chamaram ele de fantasma branco, um felino que desafia a ciência, que aparece sem explicação e some como se nunca tivesse existido. Mas e se esse animal não for apenas uma raridade da natureza? E se for algo além do que os nossos olhos podem entender? Hoje você vai conhecer a história por trás do fantasma branco da Espanha e descobrir por que esse mistério fez até alguns especialistas duvidarem da realidade. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Nos últimos dias, uma história curiosa vinda da Espanha começou a se espalhar pela internet. A aparição de um animal misterioso que deixou todo mundo intrigado. Com o surgimento desse animal, bonito, mas ao mesmo tempo enigmático, não demorou para que várias teorias começassem a pipocar por aí. Teve gente dizendo até que essa seria uma pista de que o fim dos tempos está chegando, assim como acontece com diversos animais estranhos que acabam aparecendo aqui no nosso mundo. A aparição. Toda essa repercussão começou depois que um fotógrafo amador espanhol publicou um vídeo nas redes. Ángel Hidalgo. Ele conseguiu registrar imagens de uma criatura bastante misteriosa em uma área montanhosa da província de Jaén, na região da Andaluzia, no sul da Espanha. E aí, você já imagina o que aconteceu, né? Bastaram essas imagens para atiçar a curiosidade da galera, que logo começou a perguntar o que é aquele bicho, né? Da onde que ele tinha surgido. Cara, olha no fundo dos olhos desse bicho. Me diz o que você tá vendo aí. É o sinal dos tempos? É a profecia do apocalipse? Chegou a hora do acerto de contas? É um Pokémon perdido? E foi aí que o animal começou a ganhar destaque não só pelo mistério em torno dele, mas porque depois das primeiras notícias, descobriram que se tratava de um felino raríssimo. Ángel havia conseguido algo inédito, registrar um lince ibérico branco, o primeiro já avistado em toda a Península Ibérica. Apelidado de fantasma branco pelos moradores da região, o fotógrafo já sabia da presença do felino por ali e ficou à espreita por meses, esperando o momento certo para poder capturar as imagens. Depois de muita paciência e monitoramento, ele finalmente conseguiu. Ángel usou câmeras de observação para localizar o lince ibérico, uma espécie que já foi considerada uma das mais ameaçadas do mundo, com pouco mais de 2.000 indivíduos vivos. Felizmente, esse cenário vem mudando e já eu vou te explicar o motivo. Falando aí um pouco sobre a aparição, o lince ibérico costuma ter a pelagem em tons de castanho ou amarelado, com manchas escuras espalhadas pelo corpo. O que o fotógrafo registrou, porém, era completamente diferente, e é justamente por isso que torna o animal tão único. Os especialistas acreditam que esse exemplar tenha leucismo, uma mutação genética que causa despigmentação parcial ou total dos pelos e da pele, mas preserva a cor dos olhos, o que dá aquele olhar marcante e intenso. Muita gente comentou sobre esse olhar assustador do bicho, mas a verdade é que ele tem apenas o olhar típico, né, de qualquer felino, nada de sobrenatural. O fantasma branco acabou sendo identificado como uma fêmea chamada de satureja. Bom, e lembra que eu comentei que a espécie não está mais em extinção? Pois é, né? Em 2024 um relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza confirmou essa boa notícia. O lince ibérico deixou oficialmente de ser classificado como ameaçado. Segundo o levantamento, aí, a população desses felinos cresceu mais de 10 vezes nos últimos 19 anos, um avanço impressionante para uma espécie que já estava à beira de desaparecer. Como essa espécie é nativa apenas da Espanha e de Portugal, o governo decidiu agir para poder garantir a sua preservação e até ampliar o seu território. Eles começaram a realocar alguns indivíduos para facilitar o acasalamento e até repuseram a população de coelhos, que é a principal fonte de alimento desses linces. E pelo que vimos, a estratégia deu muito certo. E agora? Bom, a aparição do lince ibérico branco tem um valor científico enorme. A mutação que deixa sua pelagem clara é extremamente rara na espécie, o
que torna esse animal ainda mais interessante para os pesquisadores. A boa notícia é que Satureja, como foi batizada, segue vivendo de forma completamente normal, se alimentando, se reproduzindo, mostrando que a sua condição não afeta em nada a sua sobrevivência. Isso tem tranquilizado bastante os especialistas. Ela já era conhecida pelos programas de recuperação da espécie na Andaluzia e hoje se tornou então praticamente um símbolo dos esforços de conservação na região. O fotógrafo Angel, por sua vez, ele foi bem cauteloso, preferiu não revelar o local exato onde registrou o animal, justamente para evitar que curiosos ou caçadores tentassem se aproximar e causar algum dano. O programa de conservação segue firme, né, estudando o fantasma branco, o que deve ajudar a entender melhor essa variação genética e os seus efeitos sobre a espécie. Mas é bom lembrar, né, apesar do avanço na preservação, o lince ibérico ainda precisa de cuidado. A existência de um exemplar tão raro representa não só um marco da conservação bem-sucedida, mas também aí um lembrete de que a luta pela sobrevivência da espécie continua. Estudar casos como o de Satureja pode abrir novas portas para pesquisas genéticas e de saúde populacional, além de ajudar os cientistas a compreender como que esses animais se adaptam ao ambiente. Os especialistas, inclusive, têm usado o fantasma branco como um exemplo da força, né, e da resiliência da natureza, reforçando a importância de proteger esses ecossistemas da região. No fim das contas, o tal animal misterioso era só raro mesmo, né, mas nada de profecias ou sinais do apocalipse. A verdade é que casos assim já acontecem, né, aconteceram, inclusive, outras vezes. Com certeza a gente vai ver muito mais no futuro. A gente aqui no canal já mostrou alguns animais também misteriosos que estão surgindo, né, que a gente nunca tinha visto antes. Como, por exemplo, aquele caso do peixe que apareceu vindo das profundezas, um peixe diferentão, que o pessoal começou a falar também que era um sinal do final dos tempos, você lembra? Pois é, né, no fim das contas, o fato é que esses animais diferentes sempre vão surgir, vez ou outra, né, e é justamente isso que torna a natureza tão fascinante. Mas agora comenta aqui embaixo, né, você lembra de mais algum caso que chamou a atenção desse jeito, né, que o pessoal começou a criar ali algumas teorias, como o caso do peixe, o caso desse gato aí agora, né, trazendo esse ar mais de misticismo, que a gente gosta de teorias da conspiração, mas que no final das contas são animais raros apenas, mas que não deixa de ser fascinante, né? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!